Oi, mulheres, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo porque já faz muito tempo que eu queria gravar contando um pouco da minha história para vocês de infertilidade, dos diagnósticos que eu tive até ter o meu filho hoje. Ele já tá com 2 anos e já tava passando da hora de eu gravar esse vídeo para trazer informação. A gente tá chegando aí na véspera de Natal e eu lembro que meu Natal de 2020 foi muito triste, né? Porque eu tinha acabado de perder o meu segundo bebê e era desesperador. Eu achei justo gravar esse vídeo para contar um pouco a minha história e para conseguir ajudar vocês de alguma forma, né? Só para vocês terem ideia, eu fui tirando aqui algumas coisas e eu achei que os exames, né, tem etiquetinha falando tudo, que são os exames relacionados à infertilidade, os exames da minha primeira gestação, da minha segunda gestação e a terceira, que foi a que eu tive meu filho, tá ali guardadinho, separado. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é desses 3 diagnósticos. Eu tive 3 diagnósticos de infertilidade, pode-se dizer. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o primeiro, que foi das trompas obstruídas. Vou contar mais ou menos do início como que foi. Um ano antes de casar, eu resolvi parar com o anticoncepcional e fazia só aquele método, né, de coito interrompido. E aí, quando eu comecei a engravidar, foi mais ou menos em janeiro de 2020, bem próximo à pandemia, eu já tinha, então, mais ou menos, mais de um ano que eu não tomava anticoncepcional. Mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu tentei engravidar durante mais ou menos 4, 5 meses, mas alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada, que eu tinha que ir no médico. E quando a gente quer engravidar, a ansiedade é muito grande. A gente já acha que vai acontecer de um mês para o outro. A gente sempre acaba se comparando a outras mulheres e cada corpo reage de uma forma diferente. Quando eu fui no médico, eu resolvi procurar um ginecologista mais ou menos uns 5 meses após eu ter tentado engravidar. A gente fica de tudo quanto é jeito, né? A gente segue tabelinha, fica de perna pra cima e nada. E aí, eu falei, não, vou procurar um médico, vamos fazer exame pra ver como que tá. E fui procurar um ginecologista que ele atuava dentro de uma clínica de fertilização. Indicação e tudo mais, fui. Cheguei nesse ginecologista e contei uma história pra ele. Ele perguntou, quanto tempo você tá tentando engravidar? Eu falei, tem mais ou menos uns 5, 6. Falei 6 meses porque, né, a gente sempre tem que falar um pouquinho mais. Aí ele falou, 6 meses? Eu falei, mas quanto tempo que você não toma anticoncepcional? Eu falei, não, já deve ter uns 2 anos. Qual que era o método que você, de prevenção? Eu falei, coito interrompido. Aí ele falou comigo assim, olha, deixa eu te falar. Então, na verdade, não tem 6 meses que você está tentando engravidar. Tem 2 anos que você está tentando engravidar e você não engravida. Por quê? Ele falou assim, porque o método de coito interrompido não é um método seguro e tudo mais. Então ele me deu um choque de realidade ali na hora, porque ele falou comigo que eu, na verdade, tinha 2 anos que eu não conseguia engravidar. E eu fiquei apavorada, eu saí dali apavorada. Ele falou comigo, olha, eu vou te passar uns exames e você vai fazer, mas a sua próxima consulta já vai ser com o médico de reprodução humana. E aí eu fiquei assim, em choque, porque eu realmente não esperava isso. Ele passou vários exames, que são exames hormonais, né? Todos esses exames estavam mais ou menos ok. Mas o das trompas, né? Para verificar como que estavam minhas trompas, era esse exame aqui, ó. Histerossalpingografia. Difícil de falar. Histerossalpingografia. Eu fiz esse exame no dia 6 de maio de 2020. Eu comecei a ler no Google como que era feito esse exame, todo mundo falava que doía. Tem uma preparação antes. Levei a minha cunhada comigo, ela falou, nossa, a tia dela já tinha feito, falou que doía demais, então vamos lá fazer esse exame. Ela ficou... Esse exame, ele é o seguinte, eles colocam através... para chegar ali no seu útero, né, eles colocam um contraste. Para isso, eles usam um instrumento, eu não sei que instrumento que é esse, mas eu acho que ele é parecido com aquele que eles usam para fazer exame de prevenção. Então vai, coloca lá, abre e coloca esse líquido. Esse líquido ele tem que percorrer os caminhos que o espermatozoide percorreria no útero, inclusive nas trompas. Passando esse contraste pelas trompas, significa dizer que as trompas estão liberadas,
e que tá ok aquela parte para gravidez. Quando esse rapaz colocou em mim esse instrumento, na hora doeu muito. Doeu muito. Eu pensei assim, não, isso aí então é a dor que as pessoas estão falando, né? Doeu muito, que o meu corpo fez até assim, de tanto que doeu. E ele falou comigo, nossa, eu coloquei o errado, colocou de novo, tirou aquele instrumento, colocou outro e jogou o líquido. Aí ele faz tipo um raio-x, uma chapa. Eu lembro que o exame demorava uns 10 dias assim para ficar pronto. E quando saiu o resultado foi sinal de Corte negativo. Aí lá vai eu pro Google para saber o que é esse sinal de Corte negativo. E eis que são trompas obstruídas. O líquido não passou pelas trompas. Na verdade, esse sinal de Corte negativo ele pode ser de uma trompa só que aqui em cima tem uma outra informação, que as trompas direita e esquerda foram visibilizadas até a sua porção proximal e o contraste não alcançou a cavidade peritoneal nesse estudo. Então, conclusão, as duas trompas obstruídas. Gente, isso pra mim foi o fim. O fim, por quê? Porque acabou, não vou poder engravidar e tudo. Aí eu comecei a procurar informação de cirurgias para desobstruir as trompas. E a maioria dos vídeos que eu vi eu falava que existe mesmo uma cirurgia. Inclusive, tem médicos que fazem essa cirurgia que dá certo. Eu posso falar para vocês uma médica que eu sigo no Instagram e que ela fala muito dessa cirurgia. Só que na época eu não tinha muita informação, eu tava ainda no início e eu fiquei desesperada. E esses médicos de reprodução assistida, eles são, assim, a gente marca consulta, demora demais. Eu lembro que eu fiquei muito tempo esperando o dia da consulta, sei lá, pra mim foi muito tempo, né? Muita ansiedade, esses dias eu chorava demais, eu buscava no Google, não tem chance, pororô. E eu fiquei desesperada. Eu sofri muito antecipadamente. Então, assim, isso foi em todo o meu período até eu conseguir engravidar. Esse sofrimento, essa sofrência antecipada, né? A gente sofre mesmo, a gente caça sofrimento, que a gente vai no Google e o Google não é médico, né, gente? Bom, eu levei, chegou o tal dia, depois que eu já tinha chorado, com meu marido nesse médico, a gente já estava calculando já quanto que custaria pra gente fazer, né, a fertilização in vitro, né? A gente já estava fazendo os cálculos e tudo mais. Não, a gente fica até sem carro, a gente anda a pé, mas a gente vai ter esse neném, pororô. Pois bem, levei no médico com o ultrassom não, a chapa, né? O médico colocou o trem lá naquela parte que ilumina. E ele falou comigo assim, olha, deixa eu te falar. Em vários casos ocorre que esse exame, ele dá errado, porque quando coloca um instrumento na mulher, o corpo pode assustar, pode doer e as trompas se contraem. E aí o líquido não passa. Mulheres, se vocês estão com alguém de vocês estão com esse diagnóstico, não desesperem. Por isso que eu falo que Google não é médico. O médico olhou a chapa e ele falou, pode ser, eu não tô certo desse exame. Pode ser que na hora que o rapazinho colocou o instrumento, o seu corpo assustou e as trompas fecharam. E ele falou aquilo, só que sim, eu sou uma pessoa, minha característica, eu já sou muito negativista, eu já falo, não é assim, inclusive eu já passei lá no financeiro da clínica, já certa de que minhas trompas estavam obstruídas, mesmo o médico me dando um outro exame para eu fazer para constatar. E é engraçado porque realmente teve essa situação que eu contei para vocês no início. E a dor que eu senti, que era a dor que todo mundo fala que sente, eu só senti ela à noite, depois do exame, quando eu cheguei à noite em casa. Eu fiz o exame na parte da manhã. À noite, eu senti muita dor. Eu acredito que foi na hora que o líquido passou. Não sei, né? Eu tô concluindo isso. Mas eu senti muita dor à noite. Tanto assim, que fui dormir com muita dor. Uma cólica, assim, insuportável. Então, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu mesmo. Então, assim, nessas horas a gente começa as orações e pegar com Deus e tudo mais. E assim, eu acredito que meu filho é um milagre. Apesar de toda a ciência, mas eu acho que para mim ele é um milagre e sempre vai ser. Mas tem toda essa questão científica também das trompas. Nisso o médico me passou um outro exame. Ele me passou um exame que chama histerossonografia.
Esse exame ele é um pouco diferente desse outro que eu fiz, porque ele é menos invasivo. E para constatar se as trompas estavam de fato obstruídas. Qual que é a diferença dos dois exames? Eu falo prático. Um plano cobre primeiro, o plano cobre. E o outro não. Eu lembro que na época foi uns R$500 esse outro exame que eu fiz para constatar se estavam mesmo obstruídas. Antes ele tivesse me passado esse, né? Porque aí já não tinha passado esse sofrimento todo. E olha aqui, eu fiz esse exame no dia 2/6/2020, ou seja, quase um mês depois. Olha o tanto que eu sofri, fiquei um mês sofrendo, gente, fazendo cálculo de se eu ia poder pagar uma fertilização. E aí eu fiz esse outro exame, né? Esse exame, ele consiste na passagem de um soro no útero e ele é menos invasivo. Eles colocam realmente um instrumentinho, né? E vai entrando dentro do seu útero, fazendo um caminhozinho com o soro, né, fisiológico, e ele dá para você ver, na câmera. O médico coloca a câmera na sua frente e ele vai te mostrando, olha, estamos passando pelo útero, passou uma trompa, ele fala, passou uma trompa, passou outra trompa, e aí pronto, aí eu agarrei a chorar, porque não estavam obstruídas. As trompas não estavam obstruídas. Então foi de fato a forma com que foi realizado o exame anterior. Então, criem esperança de que fazendo um outro exame vai dar tudo certo. E se caso vocês já têm um diagnóstico fechado, eu já fiz os dois, então busquem auxílio médico, procurem estudar mais, porque eu só consegui ter meu filho depois que eu estudei muito sobre o assunto. Cirurgia, todas as possibilidades, porque essas clínicas, gente, de fertilização, elas querem que você pague, sabe? Essa é a verdade. Eu descobri isso assim ao longo depois eu vou contar mais em outros vídeos. E esse médico foi muito honesto, né, de ter me passado outro exame. Provavelmente faz parte do protocolo também. Mas depois eu fui orientada a fazer fertilização in vitro. Depois eu vou contar para vocês. Nessa consulta que eu tive com esse médico de reprodução humana, além desse exame, né, para testar se realmente as trompas estavam obstruídas, ele me deu um outro exame que foi o antimuleriano. E aí começa a minha luta. No próximo diagnóstico. Então é isso, eu só queria falar com vocês um pouco da questão das trompas. Eu espero ter ajudado, espero ter tranquilizado as pessoas. Eu vou deixar o nome dos exames aqui na descrição. E quem quiser deixar um comentário aí me pedindo o nome da médica, que eu assisti muito ela na minha época, e que ajudou muito, que fala muito a respeito também dessa cirurgia em trompas. Tá bom? Obrigada. Desculpa aí a confusão, a bagunça, mas eu precisava de gravar de qualquer jeito, sem cenário, sem unha feita, porque senão esse vídeo nunca ia sair. Um abraço.